No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora. Nessa edição você confere os seguintes assuntos. Vilão do preço da gasolina não é o ICMS, diz pesquisadora do INEP. Protestos contra Bolsonaro já estão confirmados em mais de 170 cidades e ainda. Central Única dos Trabalhadores, a CUT, inicia mutirão de comunicação digital. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br. Economia. Na disputa de quem tem a culpa pelo preço alto da gasolina, que em média está custando R$ 6,09 o litro, em algumas cidades ultrapassa até os R$ 7,00, autoridades mentem ou distorcem informações. Ninguém assume que a disparada dos preços é resultado da famosa política da Petrobras, que adotou a política de preços com paridade com o dólar e o preço internacional do barril do petróleo desde o governo do ilegítimo Michel Temer. Bolsonaro, que manteve a política de preços, chamada de Política de Paridade Internacional, a PPI, tenta tirar o corpo como se não tivesse nada a ver com isso e culpa os estados pelo valor do Imposto de Circulação sobre Mercadorias, o ICMS. Imposto que, na verdade, está congelado há anos na maioria dos estados. Então ele distorce os fatos. A verdade é que o ICMS sempre foi o mesmo. O presidente da Petrobras, general do Exército Joaquim Silva e Luna, que ganha mais de R$200 mil para exercer o cargo, tenta convencer a população de que não tem nada a ver com os preços altos e mais que a petroleira ganha pouco. Ele disse que tudo que excede R$2 no litro da gasolina não é nossa responsabilidade. Ele diz isso se referindo a quanto fica com a estatal, a porcentagem que fica com a estatal por cada litro vendido nos postos de combustível. O que Silva e Luna não diz é que esses R$2, na verdade, representam a maior parte na composição de preços. 33% do valor do litro é embolsado pela Petrobras. A pesquisadora do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o INEP, a Carla Ferreira, explica a divisão de índices no valor final da bomba no posto de gasolina. A Petrobras, então, fica com 33%. O percentual do ICMS cobrado pelos estados é, em média, 28%. Outros 17% vão para os produtores de etanol, que é adicionado à gasolina. 11,4% são de impostos federais e 10,6% ficam com os distribuidores e com a revenda. A Carla Ferreira, pesquisadora do INEP, alerta ainda que, embora receba uma segunda maior fatia pelo ICMS, a alíquota média dos governos estaduais não se alterou. Ela diz o seguinte: o ICMS é um percentual que incide sobre o preço final, então não é o ICMS que tem explicado o atual aumento dos preços. Dos outros elementos, o que variou um pouco mais no último período foi o preço do etanol. O pesquisador explica ainda que há um efeito carona das distribuidoras e revendedoras que tendem a aumentar suas margens de lucro, mas não parece que elas sejam as vilãs do aumento neste momento. Mobilização. Vamos falar sobre o dia 2 de outubro agora. O mapa interativo dos atos do dia 2 de outubro pelo Fora Bolsonaro já está no ar. Mostra em tempo real a dimensão da mobilização em todo o Brasil. Até agora já tem atos marcados em mais de 173 cidades, tanto no Brasil como no exterior. Esse mapa, como eu disse, é interativo. Isso quer dizer que todas as entidades que participam da organização das manifestações podem cadastrar as atividades marcadas em suas cidades, colocando informações como locais e horários das manifestações. Também pode colocar foto do local, panfleto de divulgação, tudo isso nesse mapa. A gente vai conversar com o Rony Barbosa, está na linha aqui com a gente. Rony Barbosa, que é secretário de comunicação da CUT. Rony, como é que funciona essa ferramenta? Oi, André. A CUT tem desenvolvido ao longo de algum tempo um mapa em que nós podemos acompanhar onde terão os atos, qual o horário, dia, local, se tiver um banner ou se tiver um card, divulgar esse card. Então o mapa serve para um georreferenciamento dos militantes que estão se organizando e serve também para aqueles que ainda não conhecem, possam conhecer o mapa, visualizar as mobilizações, e também para que nós possamos mostrar a magnitude, a grandeza dos atos fora Bolsonaro, né? Então, só para
o público ter uma ideia, no último ato, que foi o dia 7 de setembro, mais de 150 mil pessoas acompanharam o mapa realizado pela CUT em parceria. Então, esse mapa aí, ele é fundamental, é um instrumento importante para a gente acompanhar a realização dos atos, onde eles vão se realizar, e serve também para que a gente possa depois acompanhar os atos realizados, né? Ter fotos dos atos e mostrar para a imprensa em geral, para a direita e mesmo para nós, né, onde nós realizamos atos. A verdade é que os atos são crescentes, né? Eles vão sendo organizados ao longo dos dias, então tem muita cidade, muito ato que na verdade acaba ou acabava não aparecendo antes do mapa, não é, Rony? Nós temos um problema de muito tempo em que as mobilizações, quando ficam grandes, dificilmente a gente consegue acompanhar e chegar em todos os lugares que fizeram manifestações. Com esse mapa, a gente pretende sanar esse problema para que a gente possa divulgar efetivamente todos os lugares. Mesmo que numa cidadezinha pequena seja só uma reunião de algumas dezenas ou poucas pessoas numa praça, que a gente possa mostrar essa indignação. Isso aparece na cidade, isso aparece em todos os lugares. Muito obrigado, Rony Barbosa, secretário de comunicação da CUT. O mapa está no portal da CUT, cut.org.br. Você vai ver lá sempre, nesses dias, obviamente, matérias chamando para o dia 2, falando sobre a crescente mobilização para o dia 2 de outubro. Então é só você acessar cut.org.br. O mapa, inclusive, pode ser compartilhado. É isso mesmo. Ao clicar no mapa lá, você vai ver recursos para colocar ele no seu Facebook ou no seu Twitter, nas suas redes sociais, enfim. E sobre o dia 2, são mais de 170 atos, né? Como a gente disse, que já foram organizados, já estão confirmados e eles não param de crescer. Os protestos são contra o presidente Bolsonaro. O Brasil se encontra num verdadeiro caos, uma situação de crise que parece nunca ter fim. Por conta do aumento do preço dos combustíveis, por conta do aumento do preço dos alimentos, do desemprego, enfim, de todas as políticas do governo Bolsonaro que, na verdade, nunca olharam, não olham e nem nunca olharam para o social e deixam a população em estado de pobreza, né? Desde que começou o governo Bolsonaro, 2 milhões de famílias já foram para a extrema pobreza. Hoje o Brasil tem 20 milhões de pessoas passando fome. O desemprego não para de crescer, além da retirada de direitos. Ataque atrás de ataque à classe trabalhadora. Então, dia 2 é fora Bolsonaro nas ruas de todo o país. Em ação. A CUT deu início a um projeto que se chama Brigadas Digitais, que tem por objetivo formar um mutirão de comunicação para conversar com todo o Brasil sobre um projeto político necessário para tirar o país desse caos, dessa situação em que se encontra. Se do lado de lá tem fake news, tem mentiras, tem desinformação, as brigadas digitais vão concentrar esforços em dialogar com a sociedade sobre o que é real, sobre o que é de interesse da classe trabalhadora, o que é realidade mesmo e o que é preciso para fazer, o que é preciso fazer para a gente tirar o país dessa crise, mudar esse país. Sérgio Nobre, presidente da CUT, afirma que é prioridade e é fundamental que a central dialogue com milhões de pessoas, que amplie a voz da classe trabalhadora nas redes sociais e assim impacte nas decisões no Congresso Nacional e nos patrões. Sérgio diz, nós nos prepararmos para a batalha nas redes sociais vai ajudar a construir um país mais justo para todos. A doutora Nina Santos, que é pesquisadora em comunicação digital da Universidade Federal da Bahia, ela afirmou essa semana para a CUT que nas redes sociais há a democratização do poder de fala, mas não temos a democratização do poder de escuta. Não é todo mundo que é visto e ouvido e é preciso pensar estratégias para serem visíveis, né, e para que todo mundo seja ouvido, e isso é essencial. Ela diz ainda que a ação individual faz a diferença. Cada um de nós pode fazer a diferença nas ruas e nas redes sociais. E é justamente esse o objetivo, é esse o espírito do projeto Brigadas Digitais, que é formar um grande exército de comunicadores, de disseminadores de informações verdadeiras nas redes sociais, no meio digital. O projeto vai formar os brigadistas, né, esse exército de comunicação, projeto que se chama Mutirão de Formação em Comunicação Brigadas Digitais da CUT. É um amplo e massivo processo de formação, de mobilização, de organização, de comunicação popular digital em consonância com as diretrizes políticas e organizativas da CUT. O objetivo do projeto é estruturar e fortalecer a rede de comunicação da CUT para que justamente milhares de dirigentes, militantes, trabalhadores do movimento sindical cutista, pessoas, cidadãos brasileiros atuem de forma articulada e permanente nos diversos territórios nas redes sociais, tendo como fio condutor
a verdade, a democracia. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.